hobbits andavam juntos e a Irmandade do Anel foi constituída, eu vejo um grupo se constituir em torno de outros anéis. O Inominável, ou os Anéis Inomináveis, mas que reside nessa esperança a capacidade de nós continuarmos produzindo, falando aquilo que a história está registrando e aquilo que a nossa consciência determina. No próximo bloco, essa conversa continua. Até já. Uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa. Rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. É isso, né? Parece que, felizmente, embora não seja toda a reação que nós gostaríamos de ver na sociedade brasileira, você não está ficando sozinha nesse momento, né, Kátia? Olha, Juca, as demonstrações que eu tenho recebido, institucionais e pessoais, me soam como uma forma de carinho. Porque não é só a indignação, não é só a perplexidade, mas é a consideração, talvez, por aquilo que a minha obra represente para essas pessoas. Por conta disso, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de mexer com meios eletrônicos, né? O computador, para mim, é uma máquina de escrever um pouco mais sofisticada. Tá. E, assim, não tenho blog, não tenho Twitter. Estou sendo levada a ter por conta disso tudo. Mais um dado positivo dessa história, não é? Mas eu vejo, assim, por conta disso, eu fui vasculhar o que estava saindo a respeito e vi, assim, muitas pessoas fazendo uso da minha obra, dos meus textos, em cursos de graduação, de pós-graduação, pessoas retribuindo, dizendo o quanto alguns textos meus foram importantes para os seus próprios trabalhos, para as suas vidas, enfim. E penso que essa é a razão de nós estarmos no mundo, não é? Assim, qual é o legado pessoal que a gente deixa para a humanidade? Então, eu tenho um filho, já plantei algumas árvores e tenho alguns livros escritos. Mas não só com a finalidade de deixar na prateleira ou ter uma conta bancária gorda, não é? Mas o que a nossa obra pode, de fato, representar na vida das pessoas? Então, se isso está servindo para as pessoas pensarem um pouco melhor sobre o que representa o atleta na sociedade, o que representa o esporte para a sociedade, eu acho que a gente já está no caminho, não é? Para mim é isso. Acabei de terminar um livro agora sobre as mulheres olímpicas brasileiras, para trazer luz a esse tema, considerando que as mulheres começaram a participar dos Jogos em 1932 pelo Brasil e foram ganhar as primeiras medalhas em 1996. O que significa isso? Não é? Então, são essas motivações que me fazem estar na universidade. E provavelmente esse livro não vai agradar muita gente também, porque a gente vai atrás das políticas públicas que levaram as mulheres a estarem onde estavam. Algumas mulheres que se sentem discriminadas, às vezes por serem mulheres, às vezes por serem negras. Muitas atletas negras falam, olha, eu não tinha problema por ser mulher, mas fui sim discriminada por ser negra. E veja, e quando essa obra volta para essas pessoas, voltam para aqueles que vão ler, falam assim, puxa, pela primeira vez eu me vi retratada de forma fiel ou de forma construtiva na obra de alguém. Eu não posso abrir mão disso. Claro que não. Você vai tratar nesse livro também da questão do preconceito pela orientação sexual, Kátia? Sem dúvida, sem dúvida. E é curioso porque a história da mulher no Brasil, de uma forma geral, dá o viés daquilo que foram as mulheres no esporte. E temos é muito particular esse movimento no Brasil em relação à Europa e aos Estados Unidos. Eu não posso deixar de contar essa história. Kátia, você sabe que certas coisas são tão curiosas. Às vezes, esse tipo de tiro dessa gente sai pela culatra deles, né? Eu me lembro perfeitamente que quando, por uma divergência grave editorial com uma empresa onde eu trabalhei durante 25 anos, a Editora Abril, eu pedi para que me mandasse embora, porque eu não poderia continuar a dirigir a Placar naquelas circunstâncias, houve uma comemoração por parte de alguns cartolas do futebol brasileiro.
Placar, então, já era uma revista mensal. Ou seja, uma vez por mês eu podia ter um espaço. Eu saí da Editora Abril numa quinta-feira, no domingo eu estreiei uma coluna na Folha de São Paulo. E passei a escrever 5 vezes por semana na Folha de São Paulo. Simplesmente o jornal de maior circulação no país. E fiquei me perguntando o que eles estavam comemorando, que agora eles iam ter alguém quase que diariamente no pé deles, ao passo que eles antes só tinham alguém uma vez por mês e numa revista que nem tanto, nem tanta repercussão tinha. Né? Então, eu acho que essas coisas acabam se virando contra quem comete a violência. Eu entendo dessa forma também, Juca, e vejo assim, o quanto os meus colegas de universidade se incomodaram com isso. Né? Nós estamos voltando de férias agora, então está todo mundo muito espalhado ainda, mas vários colegas que já tomaram contato com a notícia se manifestaram individualmente, e agora algumas das unidades já começam também a se mobilizar institucionalmente para construir esse apoio, porque é isso, né? Censura, de uma forma geral, ela é muito árdua para nós. Agora, no âmbito da universidade, isso é mortal. É inconcebível. Isso é inconcebível. É inconcebível. Não é? Você e eu vivemos na época da ditadura, a gente sabia o que era aquilo. Sem dúvida. Não é? E a gente não pode organizar a nossa produção em prol de alguns interesses específicos. E quando o COB faz uma coisa como essa, ele passa a dirigir as publicações. Porque eu vou ter que pedir autorização para publicar daqui para frente qualquer artigo. As mulheres olímpicas, por exemplo, como é que você vai tratar? As mulheres inomináveis, as mulheres inomináveis brasileiras. Exatamente. Né? Eu também me deram a ideia de colocar as mulheres 5 argolinhas brasileiras, não entrelaçadas. Não entrelaçadas.